príncipe da paz, o Deus forte, aquele que governa, Senhor, o mundo com o poder, aquele que, Senhor, que está sobre céu, terra e mar, ó Pai, o teu domínio é perfeito. Aleluia, glórias e honras ao teu nome, a ti toda honra, toda glória, porque a ti pertence o louvor, a ti pertence a toda exaltação e ações de graças ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Damos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separará mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, louvores ao Senhor, bendizemos o teu nome. Santo, justo e tremendo é o nome do Senhor. A tua voz é poderosa, a tua voz ressoa como trovão. Nações, Senhor, se prostram diante de ti, diante da tua grandeza. Glórias e honras a ti. Aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia.
justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Provido a doce voz, Jesus, santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Glórias e honras ao nome do Senhor. Glória a Deus. Acende o fogo.
acende o fogo outra vez, acende o fogo em mim. Aleluia, Senhor. Venha no Senhor nos purificar, Pai. Venha nos lavar, Senhor Jesus. Queremos estar purificados, limpos, lavados pelo Teu sangue que nos redime, Teu sangue que nos limpa, que nos lava, Pai. Aleluia. Que me amou assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Ó Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor. Senhor, minha gratidão a Ti, Senhor, te entrego meu viver, pois Tu és digno, santo, vida. Que me amou assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Ó Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor. Pois Tu és digno, santo, vida em mim, pois Tu és digno, santo, vida.
mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Tu és essa vida em nós, tu nos trouxe essa vida, e a ti toda a honra e toda a glória. Aleluia, por isso o teu nome é exaltado sobre todo nome. Ao Deus que se manifestou em carne, que se fez homem. Aleluia, a ti honra e glória e louvor. Aleluia. Por isso todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é
este Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E o seu nome, Tu és o Rei da glória, Jesus, o nome sobre todo nome, nome poderoso. Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu esqueci do dízimo. Enquanto cantamos Jesus, você traga o seu dízimo e a sua oferta, louvando esse nome poderoso. Aleluia. Nome sobre todo nome, é o nome do nosso Deus. Aleluia. Seu dízimo, essa oferta, louvando esse nome poderoso. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, o Deus que salva. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu,
Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia, Senhor. Por isso que o Senhor, o teu trono é eterno, Pai. O teu reino é um reino eterno, porque tu estás vivo. O Senhor morreu, mas ressuscitou. E quem, Senhor, nos condenará, Pai? Porque o teu sangue foi derramado, é o teu sangue que foi vertido. É o teu sangue, Senhor, que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos trazendo, nos livrando, Senhor, da morte eterna. Aleluia, Senhor. O Cordeiro, Senhor, o Cordeiro que foi morto, mas é o leão da tribo de Judá, aquele que vem, aquele vitorioso, aquele que voltará, Pai. Glória e honras a Ti, Senhor, por cada dízimo, cada oferta, Senhor, porque o Teu nome, o Teu reino é eterno, Senhor, e queremos glorificar a Ti, Senhor, o Deus santo, justo e verdadeiro, ao qual o Senhor é digno de toda a honra, glória e todo louvor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tens feito em nossas vidas e continuarás a fazendo, Senhor, porque Tua obra é perfeita. O Senhor é o Deus que toca em nossas vidas dia a dia, Senhor. Muito obrigado. Em Teu nome, amém. Aleluia. A igreja pode se assentar. Gostaria de saber se alguém que nos visita pela primeira vez, levante a sua mão. Amém, um casal aqui na frente. Há mais alguém? Aqui nesse canto, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Ali no fundo também, seja bem-vindo. A igreja tem presente hoje? Tem presente? Tem um presente para vocês. Pastor Davi. Vai no congresso? Queria dar um recado para os jovens e adolescentes. Nosso primeiro congresso, dia 1º de maio, vai ser no Grebe. Vai ser um dia muito gostoso. É para todas as Betéis. E é R$20, não perca esse momento. Pastor Vinícius Zulato vai estar conosco, de Belo Horizonte. Então, você que não tem nada marcado, se tem alguma coisa, desmarque, então, e venha com a gente, amém? Amém? Você não vai perder nada, vai ser um momento de comunhão, de adoração ao nome do Senhor. Levante sua mão, irmão, que nos visita, aqui nesse canto aqui, ó. Alguém, e aqui também na frente, Sam. Amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Nós vamos ler Atos capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, e aí depois você deixa separado aí, marca com o seu dedo alguma coisa. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 1 ao 10, nós vamos ler. Do verso 1 ao 10. Quando nós cantamos principalmente esse louvor, agora todo o poder te foi dado, né? E esse louvor, eu creio que ele toca muito o nosso coração, porque nós estamos cantando com ele a palavra de Deus. Estamos cantando o texto da Bíblia. E a palavra de Deus, ela tem autoridade. Ela tem poder. Amém? E então, irmãos, eu me sinto muito honrado de poder ser um arauto, um proclamador daquele que tem todo o poder no céu
e na terra. Para mim é um privilégio, eu me sinto muito alegre. Atos 17, todos leram? Ou todos leram, não todos acharam? Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui, e Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jason e dos demais, eles o soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Ó Senhor, te louvamos pela tua palavra. Te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de poder ler, ouvir e principalmente guardar a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Dá-me teu auxílio e tua graça para que eu possa ser fiel na pregação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos acolher esta palavra no nosso coração e assim ter a nossa mente renovada e a nossa vida transformada pelo teu poder. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo é que nós oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Será que a igreja, para você, ela é um cruzeiro de férias ou um navio de guerra? Como que você vê a igreja? O que ela é para você? E quando eu falo a igreja, eu digo a igreja aqui no sentido universal, né? A igreja que está espalhada por toda a face da terra.
mas também a igreja local. Por exemplo, a nossa congregação aqui na cidade de Bauru. Nossa congregação que faz parte do corpo de Cristo. Como que você vê a igreja? Para você ela é um cruzeiro turístico? Quem aqui já fez um cruzeiro marítimo? Eu não fiz ainda, nunca fiz, né? Mas já ouvi falar e já vi fotos, dizem que é muito bom, né? Mas o que ela é para você? Um cruzeiro marítimo de férias ou um navio de guerra? Quem aqui já viu um navio de guerra? Aqui em Bauru é difícil, né, ver um navio de guerra, né? Geralmente ele está no mar, no oceano. Eu me lembro que eu vi uma vez, foi até em Portugal, quando eu estive num trabalho missionário lá. E o tamanho daquele navio era de assustar, o tamanho daquele navio de guerra. Eu fiz até questão de ir lá encostar a mão nele a hora que ele estava encostado no cais. Irmãos, é muito importante a forma como que cada um de nós aqui vê a igreja. Num cruzeiro, por exemplo, os tripulantes do navio, do cruzeiro, eles são turistas. Você não vai encontrar lá ninguém fardado, a não ser o capitão lá do navio, né? Mas do restante você vai encontrar o pessoal de camisa cheia de flor, colorida, né? Quem sabe até vai ter uma festa havaiana lá nesse navio que é um cruzeiro. Então o pessoal vai estar com aquele colarzinho, né? De havaiano, de bermuda, de sandália. Todo mundo comendo, indo na piscina, tomando sol, sem hora para acordar, sem hora para levantar. O objetivo do cruzeiro é de proporcionar prazer para os tripulantes do navio. Então, lá a cadeira é aquele estofado melhor que tem, né? Para a hora que você senta assim, parece que você está num trono. Tudo é os talheres na mesa, a disposição, a hora que você vai comer lá no restaurante do navio. É tudo feito para facilitar, para agradar, para trazer prazer, satisfação para os tripulantes desse navio. E o roteiro desse navio, ele não vai em lugar que tem guerra, ele não vai em lugar que o navio tem perigo de afundar, né? Pelo contrário, o roteiro dele já é definido e ele para em algum lugar para o pessoal jogar um golfe, né? Para em algum lugar num restaurante diferente, ou então ele para num lugar repleto de lojas para o pessoal fazer compras, né? Cada passageiro do cruzeiro, ele decide se ele vai ou não. Eu juntei um dinheiro, eu vou lá descansar, passear um pouco. Cada um paga a sua passagem. E o cruzeiro visa, primeiro, satisfazer os clientes, mas também eles querem obter lucro. Quer ganhar dinheiro com o cruzeiro. Mas o navio de guerra é bem diferente do cruzeiro. No navio de guerra, os tripulantes não estão lá para brincar, né? Os tripulantes do navio de guerra, eles são marinheiros. E eles estão lá devidamente uniformizados. Tem hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Cada um deles tem um itinerário de trabalho, de serviço que eles têm que prestar naquele dia. Eles estão ali comprometidos, equipados, têm armas, tem aqueles navios de guerra, né, que geralmente eles são também porta-aviões, né? Então tem avião, tem combustível, tem munição, tem canhão, tem tudo que você imaginar, todo tipo de arma, todo tipo de equipamento, radar, para ver se algum inimigo está invadindo o campo, aonde é que esse inimigo está. Tem míssil, aquele míssil teleguiado lá que eles disparam, e o míssil ele vai exatamente no lugar que foi programado. Então esse navio ele é todo equipado. E todos os tripulantes nesse navio, ninguém está lá à toa. Todo mundo está lá com uma missão. Tem uma missão, tem um objetivo a cumprir. Esse navio, ele tem um curso definido, mas ele pode mudar. E esse inimigo, esse navio, ele não vai fugir do perigo. Se for necessário para ele poder combater o inimigo, ele vai aonde o perigo está. É um navio preparado para enfrentar o inimigo, para enfrentar o opositor. E nesse navio, o pessoal não faz o que quer.
quem manda no navio é o capitão. E o que o capitão falar é lei. Só que o capitão manda, mas ele também banca. Então ele banca alimentação, ele banca tudo. Munição, tudo. E não é a tripulação que escolhe se ela vai ou não. Se o marinheiro tiver em terra, o capitão falar, hoje nós vamos sair daqui, todo mundo vamos em alto mar, 3 horas da tarde nós estamos no oceano. O marinheiro tem escolha? Não tem. Ele tem que ir, porque se ele não for, ele vai ser disciplinado por isso. Pode até ser preso. Ele vai ser penalizado por causa disso. Então todos cumprem as ordens do capitão, todos estão atentos às ordens, ao comando do navio, porque eles querem ganhar a guerra. Eles querem ganhar as batalhas. Ninguém está lá de férias. Você não vai encontrar um marinheiro de bermuda, de chinelo, de raider, de havaiana, de camisa florida. Não. Marinheiro, cada um vai estar devidamente uniformizado, com a sua identificação, com a sua patente, para saber quem ele é, o que ele faz, qual é o lugar dele. Cada marinheiro tem a sua função no navio. Irmãos, e eu creio que Cristo, Ele projetou a sua igreja, não para ela ser um cruzeiro de férias, mas para ela ser um navio de guerra. Mas como você vê a igreja? O que é igreja para você? Irmãos, hoje nós ficamos tristes, porque muitas pessoas acham que a igreja é um cruzeiro de férias que existe só para proporcionar prazer para os seus tripulantes. E muita gente acha que ele não tem compromisso nenhum com a igreja. É um cruzeiro, né? Se eu quiser ir, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu não quiser me comprometer, eu me comprometo. Se eu não quiser, não. Quem manda sou eu. Mas, irmãos, não foi para isso que Jesus Cristo projetou a sua igreja. Não é para isso que Ele está edificando a sua igreja. E esses dias, foi tão gostoso, esses dias eu fazendo meus devocionais nos livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aí eu meditando nesse capítulo 1 do livro de Tessalonicenses. Aí a gente vai lá para Atos 17 e vê como é que foi que nasceu a igreja que ficava em Tessalônica. Vocês viram que ela nasceu da pregação poderosa da palavra, mas o nascimento dela não foi fácil. Houve inveja, houve perseguição, gente foi presa, Jason foi preso, tiveram que pagar fiança para tirar o Jason. Não é o pastor Jason não, né? Mas é o outro, esse Jason aqui é mais velho, mais antigo, né? Tiveram até que pagar fiança para tirar Jason da cadeia. E tudo isso porque aquele grupo creu no Evangelho, creu na palavra de Deus. E a perseguição se aumentou de tal forma que Paulo teve que fugir daquela cidade à noite. Nós lemos aqui em Atos 17:10, olha lá, e de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Paulo, vai embora porque a coisa aqui está feia. Vai embora porque a perseguição aqui está forte. E vocês estão correndo risco de vida. Irmãos, vocês acham que a igreja de Tessalônica, ela era um navio, um cruzeiro de férias ou um navio de guerra? O que vocês acham? Cruzeiro de férias aqui não tinha nada, né? Nessa igreja. Irmão, já pensou? Vem alguém, prega o evangelho, você crê o evangelho, aí o primeiro presente que você ganha assim quando você crê no evangelho, perseguição, vai preso. Irmãos, ser preso é uma coisa humilhante, né? Humilhante para qualquer pessoa. E aí você é preso. E mesmo assim você continua alegre, feliz e testemunhando do Jesus que você creu. Então essa igreja, os irmãos não me responderam, eu não ouvi ninguém falar nada, mas nós vemos que ela não era um cruzeiro de férias. Essa igreja era um navio de guerra. E foi exatamente para isso que Jesus Cristo projetou a sua igreja. E Paulo,
Ele não fala isso de nenhuma outra igreja no Novo Testamento. Ele fala aqui no versículo 7, ele diz aqui: de forma que vocês se tornaram um modelo para outras igrejas. Vocês se tornaram uma igreja modelo, um exemplo para as outras igrejas. Irmão, nenhuma outra igreja além dessa daqui, Paulo falou isso a respeito de outra igreja. Essa aqui era uma igreja modelo. Então, se nós queremos ser aquilo que Cristo projetou para a sua igreja, que é ser uma igreja navio de guerra, então nós temos que olhar para a igreja de Tessalônica, porque ela é um modelo para todos nós. Quais são as características de uma igreja navio de guerra? Quais são as características dessa igreja? Primeiro, essa igreja, ela é motivo de gratidão a Deus. Dos versículos 1 ao 4 aqui de 1 Tessalonicenses 1, Paulo começa aqui falando no versículo 1, olha, nós escrevemos aí a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha certeza que aquela igreja estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja estava em comunhão com Deus. Aquela igreja, ela estava relacionada intimamente com Deus. Aquela igreja estava sob a autoridade de Deus. Deus mandava naquela igreja, Deus tinha voz ativa naquela igreja, Deus tinha autoridade sobre aquela igreja. E aquela igreja também tinha Jesus, o seu Senhor crucificado, como seu padrão de vida. Quem gosta de música sabe, o meu tio, eu tenho um tio que ele é até professor de música, de violão, de guitarra. E eu aprendi na casa do meu avô que para afinar o violão, você pode afinar ou no telefone, né? Você coloca o telefone aqui, aí tem você vai afinando o violão pelo som do telefone, ou tem um outro instrumento que você assopra, que é o diapasão. E ele tem um tom, né? Ele tem um tom, e aí você vai afinar o seu violão a partir daquele diapasão. Jesus era o diapasão dessa igreja. Era nele que eles se afinavam. Eles estavam afinados com quem Jesus era. Eles estavam afinados com o Senhor Jesus, que se humilhou, que foi crucificado, que sofreu e permaneceu firme diante do sofrimento, né? Paulo também, ele louva, ele agradece a Deus e ele diz, olha, toda vez que eu lembro de vocês em oração, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por causa do amor que vocês têm, do amor atuante, aqui a minha fala assim, amor prestativo, da fé atuante, ou a operosidade da vossa fé, ou seja, porque vocês têm uma fé que leva vocês a trabalhar, que leva vocês a servir, leva vocês a agir. Vocês têm um amor abnegado, vocês estão sempre prontos a se entregar a vida de vocês em favor de outros. E vocês têm uma esperança bem firme. E que esperança é essa? É a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Eles tinham na vida deles as marcas de um verdadeiro cristão, que é a fé, o amor e a esperança. Então Paulo, quando se lembrava deles, ele agradecia a Deus, porque ele enxergava isso na vida daqueles irmãos. E ele chega a dizer aqui no versículo 4, ele diz com convicção, irmãos, amados de Deus, eu tenho certeza que vocês foram escolhidos por Ele. Como que Paulo teve essa certeza? Pelas evidências que havia na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, uma igreja navio de guerra é uma igreja que inspira a gratidão a Deus. É uma igreja que faz com que aqueles que são abençoados, que são atingidos, alcançados por ela, agradeçam a Deus pela sua existência e agradeçam a Deus por aquilo que eles veem na igreja. Irmãos, eu gosto de fazer a pergunta para mim, será que eu sou? Porque quem é a igreja? A igreja é composta de pessoas redimidas por Jesus, nascidas de novo, nascidas do alto. Irmãos, será
que eu sou uma pessoa que motiva outras pessoas a agradecer a Deus pela minha vida? Será que eu sou? Será que os irmãos da igreja agradecem a Deus por mim? Porque eles veem meu amor abnegado, vê que a minha fé é operosa, é atuante. E eles veem que eu sou uma pessoa cheia de esperança, que eu creio, eu tenho uma esperança na minha vida. Eu não sou uma pessoa desesperada, né? Mas eu tenho uma esperança. Eu sei que Jesus vai voltar, e é isso que alegra o meu coração, é isso que motiva a minha vida. É me preparar para esse dia em que Jesus vai voltar, estar pronto para me encontrar com Ele. Será? Fica essa pergunta para a gente pensar. Em segundo lugar, uma igreja navio de guerra, ela nasce da pregação poderosa do Evangelho. E vocês viram como é que Paulo pregou o Evangelho? Paulo chegou, foi lá na sinagoga, e diz, Atos capítulo 17, olha só, ele fala que por 3 sábados na sinagoga, 3 sábados, ele explicou, demonstrou, tintim por tintim, usando todos os textos da Bíblia, que Jesus é o Cristo. Você não vê aqui, ele não falou de prosperidade, ele não falou que Jesus ia dar uma vida fácil para eles, ele não falou, vocês vão receber um monte de bênção, não. Ele anunciou quem? Cristo. Foi isso que ele pregou, foi isso que ele anunciou. Mas a pregação de Paulo não foram meras palavras. As palavras que ele usou, a explicação, a demonstração que ele fez usando a própria Escritura Sagrada, ela foi acompanhada do poder do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi um pregador do passado falar sobre isso num livro, e é verdade, né? Pedro pregou um sermão e 3.000 pessoas se converteram. Hoje, a gente prega 3.000 sermões para um se converter. Não tem alguma coisa errada, não, irmãos? Não fala que a culpa é só dos pregadores, não, hein? Porque todos vocês, todos nós aqui, temos a incumbência de anunciar o Evangelho. Né? Agora, você já pensou se cada um de nós aqui, a gente de verdade pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo tem esse poder de aplicar a palavra de Deus, a graça de Deus no coração do pecador. Só Ele convence, só Ele nos mostra o nosso pecado, é Ele que nos revela Jesus Cristo, e é Ele que opera em nós, no nosso coração, a fé, o arrependimento, e Ele vem habitar no coração daquele que crê. Paulo pregou no poder do Espírito Santo, mas não foi só no poder, não. Aqui o texto diz no versículo 5 que ele pregou também com absoluta convicção. Ele tinha certeza do que ele estava pregando, ele tinha segurança do que ele falava. Certa vez, um homem muito importante lá na Inglaterra, isso lá no século XIX, ele gostava muito de ouvir um pregador chamado George Whitefield. Ele foi um grande pregador, George Whitefield, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um grande evangelista. Tal dizem que depois dos apóstolos, George Whitefield e depois o Billy Graham foram os maiores evangelistas que já existiram. E aí então aquele homem muito importante na Inglaterra, não me lembro o nome dele agora, ele disse o seguinte: olha, hoje eu vou ouvir George Whitefield pregar. Mas aí um colega dele falou: escuta, mas por que você vai escutar ele pregar se você não acredita no que ele prega? Ele falou: eu não acredito no que ele prega, mas ele acredita. Então é por isso que eu vou ouvir George Whitefield pregar. Então, irmãos, George Whitefield, ele tinha convicção daquilo que ele falava. Ele tinha certeza do Cristo que ele anunciava, do Evangelho que ele proclamava. Ele não titubeava na sua proclamação, e foi assim que ele pregou o Evangelho lá. Mas ele não pregou só com a sua boca, ele pregou também com a sua vida, com o seu procedimento. Versículo 5 diz: olha, vocês sabem de que forma que foi que eu andei entre vocês, que eu vivi no meio de vocês. A pregação dele era acompanhada também da sua vida,
da sua maneira de viver. Irmãos, como é que nós temos pregado o Evangelho? Primeiro, você tem pregado o Evangelho? Porque nós recebemos uma comissão de Cristo e ninguém tem desculpa diante dessa comissão, porque se nós não obedecermos, nós estamos, aí ela deixa de ser para nós uma grande comissão e se torna a grande omissão, né? E o que foi que Jesus disse? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos de cor esses versículos, mas irmãos, a gente tem pregado o Evangelho? Pensa, reflita. Nosso púlpito tem pregado o Evangelho. Eu louvo a Deus porque aqui o Evangelho tem sido pregado nessa igreja. Mas e você? Você conhece o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? E você fala do Evangelho? Nós vivemos o Evangelho. Irmãos, eles nasceram da pregação poderosa. Tinha poder na pregação de Paulo. Irmãos, e por que isso está aqui na Bíblia? Por que o Espírito Santo deixou isso registrado aqui para nós? Porque Deus está mostrando para nós que nós podemos pregar o Evangelho no poder do Espírito, com convicção e acompanhando essa pregação com a nossa vida. E é isso que Deus quer de você. É isso que Ele quer de mim, de cada um de nós. Irmãos, também essa igreja, em terceiro lugar, ela recebeu corajosamente o Evangelho. Olha aqui os versículos 6 e 7. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Irmãos, Jason foi preso. Você imagina o tumulto que aconteceu na cidade de Tessalônica. Imagina. E eles começaram a falar, esse povo aí que tem transtornado o mundo, eles chegaram aqui na nossa cidade também, né? Porque quando Paulo chegou naquele lugar e as pessoas começaram a se converter, o Evangelho trouxe mudanças. O Evangelho trouxe transformação. O Evangelho impactou aquela cidade. Irmãos, e por isso suscitou perseguição. E não pouca perseguição contra aquela igreja. E Paulo chega a dizer, e vocês se tornaram, por isso, imitadores nossos e do Senhor. E aqui a palavra imitadores, ela vem da palavra mimete, que traz exatamente a ideia de afinação. Lembra do diapasão que eu falei aqui no começo? Isso mostrava a maneira como eles receberam o Evangelho com alegria no Espírito Santo, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do fogo ardente, ardendo no meio deles, eles estavam afinados com o seu Senhor. Eles estavam afinados com os apóstolos, eles tinham a mesma afinação. E por isso eles não recuaram diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da luta, diante das tribulações. Eles permaneceram firmes e mais alegres. Receberam com alegria do Espírito Santo. Irmão, só o Espírito Santo pode nos dar o suporte para que nós permaneçamos alegres, firmes, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, não tem hora. Qualquer probleminha que acontece na vida da gente, a gente já passa a não ter mais aquela alegria, né? Aquela alegria em Deus, aquela alegria do Espírito Santo, aquela alegria em receber a palavra, em crer, em abraçar a palavra, em obedecer a palavra. E aí eu trago essa pergunta para nós. Como é que nós temos recebido o Evangelho? E tem mais. Hoje, nós temos aqui na nossa igreja tem cerca de 10 a 11 pastores. Nós temos uma equipe de 10 pastores, no mínimo.
Essa igreja, Paulo pregou o evangelho em torno de 3 a 5 meses, e aí por causa da perseguição ele teve que ir embora. E aí aquela igreja que tinha 5 meses de existência, ficou sem pastor, ficou sem pregador. E mesmo assim, eles permaneceram firmes, permaneceram fiéis. Aí, e quando o apóstolo Paulo mandou Timóteo, eles começaram a conversar com Timóteo sobre escatologia. Sobre a doutrina das últimas coisas. E Paulo fala sobre outra doutrina. Ele conversa com eles aqui até sobre a questão da eleição e da predestinação. Com uma igreja que depois de 5 meses ficou sem pastor. E eles permaneceram firmes, alegres, né? Mesmo diante desse ambiente hostil em que eles estavam vivendo. Irmãos, levando em conta as diferenças da nossa vida com a vida deles, será que a nossa vida hoje é igual a deles? Será que a gente tem a mesma alegria do Espírito Santo que eles tiveram? Será que nós hoje temos a mesma firmeza para até ficar sem pastor, como eles tiveram? Hoje, se acontece do pastor não estar presente num culto, né? Os irmãos, pô, cadê o pastor? Já se viu que está o pastor não veio, né? E eles que ficaram tanto tempo sem pastor? Isso não matou, pelo contrário. É claro que não era o que Deus quer, que a igreja tenha seus pastores. Mas e se acontecer de não ter? O pastor tem que fugir, como é que faz? Mas eles permaneceram firmes. Você ficaria nessa igreja? Eu não vou ficar naquela denominação lá não. Tem pastor, todo mundo vai preso naquela igreja. O irmão lá, o irmão diácono foi preso. Pensou, o Edilson foi preso, né? Eu não vou naquela igreja lá não, né? E aí? Mas aquele povo permaneceu firme. Estamos terminando. 4º lugar, uma igreja navio de guerra é uma caixa amplificadora do evangelho. Versículo 8. Depois que o evangelho impactou a vida daquele povo, daquela gente de Tessalônica, e Paulo fazendo as suas viagens, indo pregar lá em Corinto, indo pregar na Caia e tal, antes dele falar qualquer coisa sobre a igreja de Tessalônica, o povo já estava contando. Escuta, Paulo, você ficou sabendo de uma igreja que tem lá na cidade de Tessalônica? Rapaz, o povo se converteu lá, creem no evangelho. Olha, Deus fez uma transformação na vida deles. Eles deixaram os ídolos que eles adoravam. Eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E eles estão esperando Jesus chegar a qualquer hora. Eles estão esperando, estão prontos para isso. Antes de Paulo abrir a boca para falar qualquer coisa, já vinham contando as notícias para ele. Toda a Grécia, toda a região da Grécia moderna hoje, e até a cidade de Roma, que na época era a capital do império, o testemunho deles se tornou conhecido. Que nem uma caixa amplificadora. Eles receberam o evangelho, mas eles não guardaram aquilo para eles. O evangelho ecoou pelos montes, vales, campinas, estradas, cidades. Ecoou através da vida deles, em alto e bom som. Eles não tinham hora, nem dia, nem mês para evangelizar. Toda hora era hora de testemunhar. Toda hora era hora de evangelizar. Toda hora era hora de contar aquilo que Cristo havia feito na vida deles. E nós somos uma caixa amplificadora do evangelho. Por exemplo, você tem ouvido a palavra, você tem recebido a palavra. Com quem que você tem compartilhado o evangelho que você tem ouvido? Eu sei que aqui na igreja tem irmãos que toda pregação que eles escutam aqui, eles sempre anotam e sempre contam para alguém. Então eu queria lançar um desafio para vocês. Não estou falando da minha pregação, mas outras pregações que vocês ouvirem, que vocês aprenderem aqui. Não guarda para você. Alimenta a sua alma, mas compartilha
com outras pessoas, para que você seja uma caixa amplificadora do Evangelho. E essa palavra vai abalar os portões do inferno, e as pessoas que ainda estão cativas nas mãos do inimigo serão libertas das garras de Satanás. Mas nós temos que ser uma caixa amplificadora. O que foi que Jesus falou? Olha, o que eu estou falando para vocês aqui em segredo, sobe no telhado e começa a gritar. Sobe no telhado e começa a falar para todo mundo. Então nós temos que subir no telhado também, irmãos. Anunciar pelos 4 cantos, com a nossa vida, com as nossas palavras. O Evangelho, irmãos, a igreja é um navio de guerra. E só que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais. Nós não usamos a propaganda, nós não usamos o marketing, nós não usamos as armas forjadas pelo homem, mas nós usamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que faz com que o homem se quebrante, se humilhe diante de Deus, ele se agarre na cruz de Jesus Cristo e encontre nele perdão, salvação e transformação para a sua vida. Essas são as nossas armas. Mas elas são poderosas em Deus, elas são explosivas para destruir fortalezas e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E por último, irmãos, uma igreja navio de guerra, ela é uma igreja transformada pelo Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho traz transformação. O Evangelho traz mudanças na nossa vida. O que é ser cristão? Ser cristão é viver uma vida de mudanças, de transformações. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu nunca mudei do jeito que eu era, de quando eu não era? Olha a transformação que o Evangelho trouxe. Aquele povo que não conhecia Deus, não conhecia o Evangelho, não conhecia nada, eles passaram a ter uma fé atuante, operosa, um amor abnegado e uma esperança firme de que Jesus Cristo ia voltar. E eles também, quando Paulo chegou lá e Silas para pregar o Evangelho, como é que eles demonstraram o amor que eles tinham? Pela hospitalidade com a qual eles receberam Paulo e os seus companheiros. Eles receberam com alegria, não foi só o Evangelho, mas foi também o próprio Paulo. Eles demonstraram uma hospitalidade amorosa para com o apóstolo Paulo. Isso não é sinal de mudança? Você seria hospitaleiro? Você ia querer abrir sua casa para receber um pregador que, por onde ele passa, só tem confusão, rolo, transtorno, autoridades da cidade se levantando contra, prisão, cadeia? Você abriria sua casa? Aí todo mundo na cidade, tá vendo? Olha lá, o pregador já está na casa do Paulo e da Jussara, viu? Cuidado com eles que... Mas eles não olharam para isso, eles foram hospitaleiros. E diz aqui os versículos 9 e 10 que eles abandonaram os ídolos. Eles adoravam outros deuses, eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. E não teve dificuldade aqui não. Eles abandonaram aqueles ídolos mortos, vãos, vazios, que tem boca, mas não fala, pé, mas não anda, mão, mas não apalpa, nariz, mas não cheira. E eles eram como seus ídolos também mortos. Tinha mão, pé, tudo, mas estava morto. E eles então se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. E porque eles deixaram de adorar os ídolos e passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, eles então se tornaram semelhantes ao Deus a quem eles adoravam. Porque, irmão, guarda isso no seu coração. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se eles adoravam os ídolos mortos, vãos, como consequência eles também estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas a partir do momento que eles conheceram o Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, eles então passaram a ter vida. Eles passaram a ter vida real, verdadeira nos seus corações. Porque você se torna aquilo que você adora. A quem você adora? Você já deixou os ídolos?
deixou de adorar os ídolos mortos que esse mundo, que a nossa sociedade oferece, e se prostra diante dele? E você agora pode dizer, como Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se o Senhor que eu sirvo, Ele é vivo e verdadeiro, Ele também nos torna vivos e verdadeiros. Ele faz com que nós experimentemos vida real, vida abundante, vida transformada nos nossos corações. Irmãos, o Evangelho traz transformações. E eles passaram a esperar, a qualquer momento, o retorno de Cristo. Eles sabiam que Jesus iria voltar a qualquer hora. Essa se tornou a esperança deles, porque eles sabiam que Jesus não era um homem comum, um homem qualquer, mas ele foi ressuscitado por Deus o Pai. E nós cantamos aqui: justificado em espírito. O que é esse justificado em espírito? É a ressurreição de Jesus. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Deus estava mostrando que realmente Jesus é o Filho de Deus. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele estava dizendo: eu aceitei o sacrifício que o meu Filho ofereceu na cruz do Calvário por vocês. E por isso vocês têm perdão. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter certeza de que todas as promessas que Deus nos faz na sua palavra, elas são verdadeiras, elas são reais, elas se cumpriram, estão se cumprindo e haverão de se cumprir. E esse Jesus que foi ressuscitado, Ele é o mesmo que nos livra da ira vindoura. A palavra de Deus nos ensina que haverá juízo sobre a terra. Deus julgará a humanidade, grandes, pequenos, altos, baixos, pessoas, todas as pessoas serão julgadas. E a ira de Deus, o juízo de Deus, virá sobre aqueles que se mantiverem empedernidos, sem arrependimento, sem conversão, sem quebrantamento, sem confessar Jesus como Senhor da sua vida. Mas esse Jesus é aquele que nos livra desse julgamento. É aquele que nos livra dessa ira. Nós estamos chegando nos dias da Páscoa. E você se lembra quando a 10ª praga ia passar sobre o Egito, a praga da morte dos primogênitos. Deus então preparou um meio para que o seu povo fosse liberto daquela praga. Olha, vocês vão matar um cordeiro puro, sem defeito. Vão assar esse cordeiro e o sangue dele vocês vão aspergir aí nos batentes das portas e das janelas. E a hora que o anjo da morte passar, ele vai passar por cima da casa de vocês. E o povo de Israel, que obedeceu àquela ordem de Deus, ficou livre do julgamento do anjo da morte. Assim também todo aquele que crê no Cordeiro de Deus, todo aquele que crê no poder do sangue de Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo, na vitória de Jesus Cristo na cruz, também já foi, mas também será livre do juízo de Deus que virá sobre essa terra. E isso se dará quando Cristo voltar. Aqueles irmãos, eles acreditavam que Jesus ia voltar para julgar o mundo, manifestar o seu reino, completar a sua salvação, restaurar a criação, libertar a igreja. Irmãos, ainda nós já experimentamos a redenção, mas não ainda completa. Mas vai chegar o dia em que a igreja vai ser liberta. Vai chegar o dia em que o nosso exílio aqui nesse mundo vai acabar. Amém? Ou você está gostando daqui do exílio? Da linda pátria estou bem longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Você está esperando a hora que você vai? Senhor, quando que vai ser a hora que eu vou? O Senhor vai vir, vai libertar, vai acabar a doença, enfermidade, problema, dificuldade, droga, vício, violência. Tudo isso aí vai acabar, porque o Senhor vai colocar em ordem toda essa bagunça que o pecado trouxe sobre o mundo. E eles criam que Jesus ia voltar, eles criam que Jesus ia voltar, vai voltar para destruir todos os inimigos de Deus. Eles tinham certeza disso. E você? Você tem essa certeza? Existem várias atitudes que as pessoas têm, né, com relação à vinda de Jesus. Para alguns,
tanto faz Jesus voltar ou não, ele não está nem aí para ele. Tanto faz a água correr para baixo como para cima, coitado, né? Outro desconfia, será? Já vai fazer 2014 anos e até agora nada, será? Outros só pensam nisso. Jesus vai voltar, como é que vai ser? Olha, aquela nuvem lá está mexendo, olha lá, agora acho que ele vai voltar, né? Então as pessoas partem de um extremo para o outro. Uns não estão nem aí, outros supervalorizam, acham que o evangelho é só isso. Qual que é a atitude correta que nós devemos ter em relação à vinda de Jesus? Paciência. Calma, Roseli. Paciência, Roseli. Fica firme, Roseli, Jesus está voltando. Calma, Roseli. Calma, meu irmão. Calma, Jussara. Tenha paciência, persevera, não desanime, não desista, mantenha-se firme, ore. Maranata, Senhor Jesus, estamos esperando Jesus, o dia em que o Senhor vai voltar. E fique vigilante, atento e na expectativa. E ainda a palavra de Deus mostra que a gente pode adiantar a vinda de Cristo. Já pensou? Você pode ajudar o cronômetro a correr mais rápido. Como? Quando a gente participa da ceia, toda vez que a gente participa da ceia, nós estamos dizendo, Senhor, estamos esperando o Senhor. Quando o Senhor vai vir? Estamos aqui prontinho para o Senhor. Nos arrependendo também. Porque lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro, o que ele diz? Que o Senhor ainda a vinda de Jesus não se deu porque Ele está esperando, dando oportunidade para o povo se arrepender. Então se arrepende logo para Jesus voltar logo. Se arrependa logo, creia logo, receba Jesus logo, vem para Deus logo, entra nesse navio de guerra, vem fazer parte dessa luta, a guerra já está ganha. Amém? A guerra já foi ganha, mas ainda existem batalhas a serem vencidas. Ore e evangeliza, proclama o evangelho. Irmãos, a igreja sou eu, a igreja é você, e Deus nos chamou para nós sermos um navio de guerra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa noite, te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra. Ó Pai, queremos nos despojar de toda a ideia, todo o conceito errado a respeito de Jesus, do cristianismo, Senhor, e do que é a igreja. Senhor, nós não queremos um cruzeiro marítimo, não queremos, Senhor, ser crentes turistas, mas queremos, Senhor, ser crentes fiéis, que fazem parte da igreja militante, da igreja que está lutando, e nós estamos, Senhor, nesta embarcação, nós temos um capitão, é o capitão da nossa salvação, que nos garante a vitória, que nos garante o socorro e o auxílio nas batalhas desta vida, Senhor, e temos uma missão. Senhor, nós nos entregamos de corpo e alma para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Ó Pai, toca cada coração, cada vida que está aqui nesta noite. Se há alguém, Senhor, cambaleando, se há alguém, Senhor, desviado, se dá alguém, Senhor, distante de Ti, se há alguém, Senhor, que participa da igreja, mas não é igreja, ó Deus, toca esse coração nessa noite, Pai. Ó Deus, que ele possa entender que ele precisa se arrepender, que ele possa entender que ele precisa crer em Ti, se comprometer contigo e com a Tua palavra, Pai. Toca cada coração e cada vida, e usa-nos, ó Deus, como uma caixa amplificadora do Teu Evangelho neste mundo, que o nosso testemunho, nossa vida e o impacto que o Evangelho traz aos nossos corações, possa, Senhor, se tornar conhecido em Bauru, na nossa região e por todos os lugares. Para a glória do Teu nome, amém. Deus abençoe o irmão, dê um abraço no seu irmão, antes de você ir embora.